Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Vamos com tudo pelos próximos 30 minutinhos com mais uma entrevista, com mais um candidato a prefeito aqui na nossa cidade de Nova Friburgo. E a gente começa, claro, mostrando as regras desse encontro. Vamos ver. Os candidatos terão 30 minutos para responder perguntas sobre temas variados. Nos primeiros 25 minutos, vamos falar sobre saúde, educação, assistência social, meio ambiente e mobilidade urbana. Cada candidato faz a gestão do seu próprio tempo para que possa responder sobre todos os tópicos da entrevista. Depois, teremos mais 3 minutos para que possa responder ao questionamento de um morador de Nova Friburgo, que será sorteado pelo próprio candidato. E, por fim, mais 2 minutos para considerações finais. Nossos entrevistados só serão cortados se extrapolarem o tempo que vai estar na tela. A ordem das entrevistas, definida em sorteio, na presença dos representantes de todos os candidatos, é a seguinte: segunda-feira, 9 de setembro, Zé Alexandre, do PT. Terça-feira, 10 de setembro, o Anderson Nogueira, do PDT. Quarta-feira, 11 de setembro, Johnny Maicon, do PL. Quinta-feira, 12 de setembro, Patrick, do Novo. E sexta-feira, 13 de setembro, Sérgio Loubach, do Republicanos. Isso aí, ficou fácil então entender que hoje, segundo dia, nós já estamos recebendo aqui no estúdio o Anderson Nogueira, do PDT, que vai ter agora, Anderson, 1 minuto para dar seu boa noite, se apresentar e falar. Se eleito, dia 2 de janeiro, primeiro é feriado, né? Qual vai ser seu primeiro ato como prefeito de Nova Friburgo? Boa noite, 1 minuto, valendo. Boa noite, Fernando, boa noite a você que está em casa, parabenizar aqui a TV Zoom por exercer esse momento de cidadania, dando a oportunidade de você refletir. O meu convite é que você acompanhe as propostas de cada candidato, pesquise sobre suas histórias para tomar a melhor decisão para toda a cidade. E tenho certeza que se você fizer esse exercício, no dia 6 de outubro você vai votar 12. A gente vai começar já o novo governo a partir da transição, com muita agilidade para corrigir os graves problemas do presente do nosso município. E o maior problema, sem sombra de dúvidas, é a saúde. Por isso, já no primeiro dia de governo, vamos estar com o plano emergencial para a saúde, choque de ordem no Hospital Raul Sertã, mutirão zero fila de cirurgias, exames e consultas médicas. Candidato, já começou falando de saúde, então vamos a ela. Nosso primeiro tema é saúde. Valendo a partir de agora 25 minutos para a gente poder entrar nesse tema. Agora sim, valendo, a gente começa falando sobre o relatório do Ministério Público que aponta diversos problemas no Hospital Municipal Raul Sertã, entre eles problemas administrativos, gestão. Como é que vocês veem essa condição? Vocês todos como os candidatos, eu estou perguntando, e o que fazer para resolver o Raul Sertã? Tem solução? Claro que tem solução. Se eu acreditasse que não tivesse solução, não estaria aqui. A gente acredita nas soluções com gestão moderna, criativa, descentralizada, mas integrada a outras políticas públicas. A saúde tem pressa. E só faz festa quem tem saúde. Então, aqui em Nova Friburgo, a gente teve as prioridades completamente alteradas. Primeiro ato do governo, plano emergencial de saúde. Esse plano emergencial para a saúde, nós estaremos aí fazendo as reformas que são urgentes, especialmente no Hospital Maternidade, que corre risco de incêndio. Me assusta muito o atual governo celebrar que reverteu o fechamento do Hospital Maternidade na Justiça, mas não corrige os problemas que têm que ser corrigidos. A maternidade é um espaço onde vêm os novos friburguenses, um lugar de esperança que hoje corre risco de incêndio. E a gente torce para que não aconteça nada mais grave, mas não adianta só torcer. A gente precisa agir. Eu fico imaginando, Fernando, quem é que governa a cidade enquanto o atual prefeito dá uma de digital influencer? A gente não precisa de um digital influencer, a gente precisa de um gestor que tenha mais do que boas intenções, tenha preparo, que tenha sensibilidade e que possa acabar com essa desumanidade que criou o caos na saúde que a gente tem. No Hospital Raul Sertã, choque de ordem. Hoje, se você for ao Hospital Raul Sertã, todo mundo entra, sai, sem qualquer tipo de controle. A gente precisa reforçar e mudar os protocolos de segurança do Hospital Raul Sertã. Falta água potável, falta medicamentos básicos. Precisa fazer as compras de maneira planejada e oferecer a cada cidadã e a cada cidadão a dignidade e o respeito que merece.
mudar a entrada do Raul Sertã para que a gente possa fazer os protocolos adequados para que a pessoa seja atendida de imediato e criar um sistema de avaliação. Não adianta aumentar a quantidade de médicos se você não tem qualidade nesse atendimento. O cidadão vai poder, através de aplicativo, avaliar esse atendimento. Além disso, vamos fazer um mutirão zero fila. As cirurgias eletivas, tem gente que está há 3 anos esperando uma cirurgia simples. Os médicos especialistas e os exames. Vamos ampliar a equipe própria, mas também vamos permutar por impostos ou com dívidas de hospitais e clínicas particulares para que a gente amplie esse atendimento e as pessoas possam aí ter realmente a sua dignidade respeitada. Paralelo a isso, a gente vai construir a Cidade da Saúde, que é o projeto que vai mudar a vida de Nova Friburgo. Na Cidade da Saúde nós teremos a nova maternidade com UTI neonatal, que hoje não tem em Nova Friburgo, terá um centro de especialidades médicas para que a gente desafogue o Raul Sertã, porque hoje a emergência fica lotada justamente porque as pessoas não conseguem ter a saúde básica, o atendimento médico. Centro de Especialidades Médicas vai fazer esse trabalho. A gente vai ter a unidade de cuidados intermediários, tudo no mesmo espaço, para cuidar dos doentes crônicos, especialmente os cardíacos e diabéticos. E teremos um centro de reabilitação para a recuperação de pacientes com problemas ortopédicos ou mesmo respiratórios. A Cidade da Saúde vai contar ainda com toda a estrutura de almoxerifado, de brigada de incêndio, e a própria Secretaria de Saúde vai estar nesse espaço. A Cidade da Saúde é o projeto que eu considero que será o primeiro passo para a gente reconstruir a saúde de Nova Friburgo. Basta de puxadinho, basta de remendos, a gente precisa realmente fazer uma saúde estruturada, principalmente também com relação à ampliação do programa de saúde da família. Essa pergunta eu estou fazendo para todos os candidatos, afinal de contas aconteceu com uma parente, tia da minha esposa, que foi ao Hospital Municipal Raul Sertã na última semana com uma dor de ouvido que ela disse que foi uma das piores dores da vida dela, ficou mais de 5 horas aguardando atendimento e saiu sem atendimento, voltou para casa com dor, revoltadíssima. Falou para mim, Fernando, a vontade era quebrar o Raul Sertã. As pessoas têm dor na saúde. Como é que faz para resolver uma situação dessa, para que uma senhora idosa não passe mais por isso? Fernando, seu depoimento é de suma importância. E é real, aconteceu na minha família, né? Ele é de suma importância porque ele vai confrontar aquilo que o atual prefeito diz nas redes sociais de um mundo maravilhoso que só existe nas redes sociais dele. Você que está em casa e que passou dificuldade no Hospital Raul Sertã, na UPA de Conselheiro, que está desabando, na maternidade, você que precisou da saúde pública e enfrentou o descaso e a desumanidade, você sabe de que lado está a verdade. Aliás, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E é por isso que é preciso que aqueles que muitas das vezes não percebem o que está acontecendo na saúde pública de Nova Friburgo, despertem para a realidade e que a gente possa realmente cuidar das pessoas com ampliação do programa de saúde da família, transformando os postos de saúde em clínicas da família, trazendo a transformação digital para que as pessoas não passem a madrugada esperando para poder pegar uma ficha médica. Gente, isso é tão antiquado, é tão desumano com toda a tecnologia que existe e que o Raul Sertã, de fato, possa oferecer ao paciente atendimento de qualidade. Isso aí, passamos 1 minutinho e 10, basicamente, da saúde para mobilidade urbana agora. Nova Friburgo é uma cidade, tem muita gente que quer chegar e morar aqui, tem gente que gosta dessa cidade. E o crescimento não pode ser desordenado, questão da Secretaria de Meio Ambiente, como fazer tudo legalizado, sem infringir a nossa legislação e de maneira ordenada. Os empresários têm muito interesse em saber isso, né? Como fazer Nova Friburgo crescer de maneira ordenada com foco no meio ambiente. Com foco no meio ambiente e trânsito também, que você citou aí. Deixa eu começar primeiro a falar do trânsito. Para começo de conversa, a gente vai criar a CETFRI, que é a Companhia de Engenharia de Trânsito. Vamos acabar com essa história de Altran para cá, Secretaria de Mobilidade Urbana, que não funciona. A Companhia de Engenharia de Trânsito vai trazer inteligência e tecnologia, com um trânsito, Fernando, voltado para orientação. Basta
do prefeito mandar os agentes irem para as ruas para poder multar o motorista de aplicativo, o motoboy, para multar você, motorista, que tem impedido o seu direito de ir e vir. Vamos acabar com a indústria da multa. Só em 2023 foram arrecadados mais de 3 milhões de reais apenas com multas de trânsito. Não é essa a cidade que a gente quer. Com a Set Free, com a tecnologia e os agentes voltados para a orientação, você vai perceber uma mudança clara no tempo que você leva da sua casa para o trabalho e do trabalho para casa. É ridículo uma pessoa sair de Conselheiro Paulino e se dirigir à Olaria e levar 2 horas. É preciso cuidar desse eixo principal do nosso município, com sinais de trânsito de fato inteligentes. Porque o que a gente tem aí não é sinal de trânsito inteligente. Existe um aparelhinho moderno que consegue captar pelo calor o fluxo de veículos e mudar a minutagem dos cruzamentos, permitindo que aquele lugar que tem mais carros possa desafogar e as pessoas andar. Vou pegar o Paissandu, que é o melhor exemplo para a gente perceber. Ali no Paissandu tem o rodo. Os veículos vêm para a Olaria. Ali você tem 3 vias. Muitas das vezes, o carro que está aqui à esquerda, mais próximo da praça, fica parado porque quer entrar para a Olaria. Ontem aconteceu comigo. Ontem. Toda hora é isso. E vai criar um trânsito danado para Galdino do Vale, para a Avenida Rui Barbosa, e o rodo fica vazio. Quem quer ir para o viaduto está vazio. Quem quer retornar para o centro está vazio. E só fica aquela espinha ali congestionada. Se fosse o Rio, se fosse Niterói, coloca a cone ali, os próprios agentes já fazem orientação e impedem que isso aconteça. Então, Fernando, mas não tem agente também. É preciso ter sim abertura de vias alternativas, de fazer uma obra aqui e acolá, mas você não precisa de nada extraordinário para corrigir esse problema. É a vida prática que a gente quer trazer para o nosso município. É conseguir fazer gestão no trânsito, dá para fazer. Não tem gestor nem na prefeitura, quem dirá no trânsito, né? E é isso que a gente vai ter. Agora, você falou do meio ambiente também. Vamos falar só mais um pouquinho de mobilidade. Tem 45 segundos então para falar de mobilidade. Em relação a rotas alternativas, então é um caminho para Nova Friburgo. O pessoal fala, não tem para onde crescer, Friburgo é um vale. Tem o que fazer? A gestão do trânsito é excelente, mas tem o que fazer em relação a... Tem a possibilidade de fazer vias alternativas. Por exemplo, você pode passar da Ponte da Saudade para a Olaria. Você tem possibilidades que requerem, claro, grandes recursos. Fernando, eu estou convicto que com tecnologia e com o trânsito voltado para a orientação, a gente ameniza muito essa situação. Claro, isso com um transporte público que funcione de verdade, onde a prefeitura não fique naquela historinha. É culpa da empresa. Aí quando é bom, é o graças ao governo. Vamos parar com isso. Transporte público, o patrão do transporte público tem que ser o prefeito. A concessionária, ela é empregada da população. E a gente tem que fazer o planejamento e a fiscalização adequadas, coisas que hoje não acontecem. Restabelecer linhas, ampliar os horários, é isso que a gente vai fazer. Agora sim, meio ambiente. Vamos falar sobre política de licenciamento de obras, enfim, como fazer a gestão dessa pasta que é importante para o crescimento da cidade sem prejudicar o meio ambiente. Fernando, vamos separar em 2 etapas Tá. e é por isso que a gente vai dividir a Secretaria de Meio Ambiente. O que acontece hoje é que tudo está numa pasta só e no final das contas ela emperra a vida da construção civil, impedindo a geração de emprego e renda. E do outro lado ela não cuida das questões das mudanças climáticas. 2 secretarias de meio ambiente. Uma vai cuidar das mudanças climáticas, que é a questão do verde, dessa agenda climática que eu, Anderson Nogueira, que o meu vice Alexandre Cruz, temos aqui o compromisso com a agenda climática. Inclusive, diga-se de passagem, Nova Friburgo tem uma das biodiversidades mais incríveis e plurais do mundo. O meio ambiente, Fernando, não é só uma questão de sobrevivência, mas também é um ótimo negócio. A saída para Nova Friburgo, inclusive para a economia, é cuidar e preservar o meio ambiente. Nunca nos faltará água, mas precisamos cuidar das nossas nascentes. Temos aí a questão do carbono, a venda do carbono. Você tem a questão do ICMS verde. O meio ambiente é a mola propulsora para aumentar a arrecadação do município. Do outro lado tem a questão da construção civil. Sim. E é por isso que a gente vai separar e a construção civil terá alguns fatores importantes. Primeiro, a criação da engenharia pública. Vamos fazer funcionar para que a pessoa de baixa renda possa construir com tranquilidade. Segundo ponto, o lançamento da Lei da Boa-Fé,
onde, dependendo da metragem, independente da autorização da prefeitura, a pessoa pode começar a construção enquanto ela vai tendo os documentos para as devidas autorizações. Agora, se nos enganar da boa-fé, a punição será forte. O que não dá é para que os bons paguem pelos poucos maus que às vezes fazem errada a questão da construção civil. E claro, um programa de habitação popular, né? Essa é a próxima pergunta, eu ia entrar justamente nisso, mas pode concluir. Não, mas foi ótimo. Foi bom, você já seguiu a linha de raciocínio. Sinergia. Exatamente. Na verdade, eu vou falar sobre a questão de habitação popular, mas eu queria puxar um detalhe antes, que é a Defesa Civil de Nova Friburgo não esconde de ninguém que nós moramos numa grande área de risco. Nova Friburgo é uma grande área de risco, nossos irmãos petropolitanos não tão distantes passaram por mais um perrengue, só falando assim, né? Nova Friburgo não está preparada 100% para uma outra chuva ou uma outra condição dessa. Então nós temos as encostas versus pessoas morando em situações deploráveis. Como é que faz essa equação? Fernando, a gente não precisa de uma nova tragédia climática como a de 2011 para a gente cuidar do que tem que ser cuidado. Por isso que a gente tem compromisso com a agenda climática. As mudanças climáticas estão aí. Você vê que ar seco, o sol laranjado por conta das queimadas, e aí chega a época de chuvas fortíssimas, e aí sai tacando asfalto para tudo quanto é lado, sem qualquer tipo de planejamento, asfalto eleitoreiro, que a população não cai mais nessa história. Aí onde precisa ter calçamento não tem nem asfalto nem calçamento, está tudo errado. Né? A gente percebe que hoje tem governo que governa para o próprio ego e para o próprio umbigo, descaracterizando a nossa cidade. Nesse sentido, com relação às áreas de risco, a engenharia pública vai ajudar bastante nesse sentido. E a construção de casas populares através do programa A Casa é Sua. Construir casas, conjuntos habitacionais, mas não como no Terra Nova. Terra Nova é um grande equívoco. A gente precisa construir conjuntos habitacionais pequenos, onde a gente possa já ter a estrutura montada e, se não tiver, que a gente monte essa estrutura muito diferente do que foi feito ali com Terra Nova. Mas é possível, Anderson? Aí a gente tem que falar de recursos também. Isso aí, você vai pegar emendas, vai pegar verbas de fora, porque tem muita gente que ainda mora numa condição complicada. Tem família, você sabe disso, você é jornalista, conhece a cidade, tem gente que já fica com a necessaire dos remédios de urgência na bolsa, porque numa chuva precisa correr. Né? Essas pessoas precisam de casa. E aí, a prefeitura tem como dar casa? Tem a questão também cultural. Sim. E a gente precisa reforçar o trabalho da Defesa Civil, sim, que nos últimos anos foi praticamente invisibilizada. A gente precisa tratar disso nas próprias escolas, da educação ambiental, que tem tudo a ver. Minha gente, está tudo conectado. A gente não pode encarar as coisas de forma isolada. É por isso que a agenda climática ela é tão importante, porque no final das contas, o que há de mais importante no meio ambiente são as pessoas. E a gente tem que assegurar a qualidade de vida das pessoas e a tranquilidade, a paz. É por isso que a gente tem que sempre pensar de forma macro e não dessa maneira limitada, sem visão, que a gente tem percebido em Nova Friburgo. O que a gente está oferecendo aqui, minha gente, do como, é uma gestão criativa, inovadora, moderna, que cuide dos problemas do cotidiano, com que precisa ser atacado de forma urgente, mas que também tenha infraestrutura para garantir um futuro melhor. Isso aí, a questão habitacional passa por isso. Com certeza, por isso o programa Casa é Sua, por isso a engenharia pública, por isso a separação da Secretaria de Meio Ambiente em duas, aquela da legalização de imóveis e a outra que vai cuidar das mudanças climáticas e da transição energética. Por isso, esse novo modelo de governar. Por quê? Se eu governar na mesma caixinha do atual, dificilmente a gente vai ter resultados diferentes. Agora, continuando em assistência social, a gente já está muito nessa área, né? O caminho para pessoas em situação de rua, muita gente que vem para Nova Friburgo e fica nessa condição. A gente sabe que o acolhimento para elas é fundamental, são seres humanos que precisam disso, mas muita gente às vezes não quer também esse acolhimento, mas o poder público pode ajudar muito, né? Como que ajuda? Primeiro, transformar a Secretaria de Assistência Social no verdadeiro espaço de desenvolvimento humano, de acolhimento. Com relação aos moradores de rua, a gente precisa entender as divisões que existem, e aí eu tenho que voltar um pouco na saúde, que é a questão psiquiátrica. Depois do fechamento da Santa Lúcia, muitas dessas pessoas foram para a rua. Né? Não basta fechar
uma casa que tinha que ser fechada de fato, mas que você precisava de uma transição que não foi feita. Aqueles que não vieram a óbito, outros que não foram acolhidos pelas casas aí de acolhimento, eles estão como moradores de rua. O meu vice, Alexandre Cruz, implantou lá em Macaé, enquanto secretário de saúde, o consultório de rua, que inclusive cuida dos moradores de rua, mas também da população como um todo. Vamos estabelecer aqui o consultório de rua e a gente vai inaugurar 2 restaurantes populares que vão se somar ao que existe no centro, que, diga-se de passagem, também foi uma ideia do nosso vice Alexandre Cruz. Um restaurante popular em Olaria, um restaurante popular em Conselheiro Paulino, oferecendo café da manhã, almoço e se aliando a projetos sociais já existentes para oferecer outras refeições ao longo do dia. E para além disso, os restaurantes populares serão escolas gastronômicas. Para quê? Para que a pessoa que está desempregada possa ter uma recolocação no mercado de trabalho, como cozinheiro, como ajudante de cozinha, como garçom, ou seja, percebe? Não dá para pensar as coisas de forma isolada. A gente tem que pensar num todo para garantir a Nova Friburgo que a vida vai melhorar. Na linha de raciocínio, dados do CAGED que falam de Nova Friburgo, e aí a gente fica naquela sensação, mas a prefeitura tem estimulado o emprego, a renda, a capacitação da população, ou é um fluxo natural da economia? A gente tem que entender esse discurso, né? Quando fala que está bom, está bom. Quando falar que não está bom, não é culpa de ninguém. Como fazer, de fato, para estimular essa economia em Nova Friburgo e ajudar as pessoas que querem trabalhar, sair do desalento? Eu chego a achar que é piada, ou deve-se pensar que as pessoas são burras. Nós somos inteligentes. A vida inteligente em Nova Friburgo. Quando se destaca que o emprego aumentou em Nova Friburgo, só se esquece que teve a pandemia, que teve uma série de demissões e, na verdade, se a gente perceber, Nova Friburgo só voltou aos patamares antes da pandemia. Me diga, qual grande indústria que abriu em Nova Friburgo nos últimos tempos? Passe pela Avenida Alberto Braun e conte quantas lojas estão fechadas. Vá à Ponte da Saudade e veja quantas lojas estão fechadas. Vá à Olaria ou Conselheiro. Olha, minha gente, não dá para tapear a verdade, a realidade. A nossa economia está em frangalhos. A gente, se não fosse o empreendedorismo, se não fosse o setor metal mecânico, se não fosse o polo de moda íntima, que lugar que Nova Friburgo estaria? Que estímulo deu a prefeitura para a geração de emprego e renda? Pelo contrário, a prefeitura, com o atual governo, diz que infraestrutura não é um problema dela. Diz que a relação com as concessionárias não é um problema dela. É sempre a culpa dos outros e nunca a responsabilidade da prefeitura. Vamos assumir a responsabilidade. Como prefeito, eu quero ser o grande animador para que as coisas aconteçam, o grande incentivador para que o empresário invista, para que a gente faça o turismo de fato funcionar, trazendo turistas que gastem de fato em Nova Friburgo. Quero ser aquele que vai incentivar as coisas a acontecerem, fazer acontecer. E para fora de Friburgo, quero ser uma espécie de embaixador, que vai defender com unhas e dentes todos nós friburguenses, os interesses da nossa cidade, que vai buscar recursos, não só do governo do estado e do governo federal, mas também de fundos internacionais, de ONGs. A gente precisa sair dessa caixinha que essa turma se acostumou a dizer que gerencia a nossa cidade. Pouco mais de 4 minutos para falar de educação. Precisaria de um programa inteiro para falar de educação, né? Mas vou fazer uma pergunta aberta para entender qual é a educação que está na mente de um possível prefeito, Anderson Nogueira, aqui em Nova Friburgo. Primeira coisa, com criança não se economiza. Os números de Nova Friburgo são péssimos na educação. No IDEB, tanto nas séries iniciais quanto finais, ficamos longe da meta estabelecida pelo Ministério da Educação. Quando você vai falar de escola em tempo integral, Nova Friburgo, pasmem, está muito abaixo da média estadual e abaixo da média nacional. E olha que a gente está falando desse país gigantesco de imensas desigualdades. É alarmante que Nova Friburgo esteja abaixo da média nacional e estadual. Mas eu quero me dirigir especialmente às mães, aos pais, às famílias que hoje estão na espera por uma vaga na creche. Nós vamos zerar a fila por vaga na creche. E creche e pré-escola é em tempo integral. Eu não conheço ninguém que trabalhe apenas 4 horas por dia para que seu filho só fique no turno da manhã ou no turno da tarde. No nosso governo, nós vamos abrir
tantas quantas vagas forem necessárias para creche e pré-escola em tempo integral, garantindo que a sua criança entre pela manhã, tenha o café da manhã, tenha o almoço, tenha a janta, possa ter toda a higiene adequada, saindo de lá com um banhozinho tomado e com um aprendizado que faça essa criança ter uma vida escolar longa para sair formado com uma profissão lá no futuro. Esse teu projeto fala de infraestrutura, que é fundamental. Agora, o professor desestimulado, desatualizado, mal remunerado, não tem prazer nenhum em estar ali e isso acaba espelhando para a criançada. Eles precisam ser valorizados. Chega desse negócio do professor ser uma profissão tão linda, tão bonita, mas aquele estigma de ser mal valorizado. Até quando? O piso nacional do magistério é obrigação e é um compromisso nosso que ele aconteça e que a gente possa, de fato, colocar em prática o plano de educação, o plano para os profissionais de educação de cargos, carreiras e salários que não está sendo efetuado pelo atual governo, que disse que deu um aumento em 3 parcelas, deu a primeira e fingiu que as outras 2 não foram pagas. Vamos respeitar, eu sou formado como professor, eu sei da importância que tem esse profissional para a formação de todas as outras profissões, além da capacitação e da estruturação das nossas escolas. Odete Pena Muniz, fechado. Helena Coutinho, fechado. Messias Moraes Teixeira, fechado. Gindel, aos pedaços. E até a escola que foi recentemente entregada, problemas de infiltração, banheiro que já não funciona, para você perceber a má qualidade das obras de reformas ou mesmo que acabaram de ser entregues. Isso é desrespeito. Nós vamos inaugurar ainda, Fernando, 2 escolas do futuro. Nessas escolas, os nossos jovens vão aprender robótica, pilotagem de drones, desenvolvimento de games e de aplicativos, as profissões do futuro. É colocar a Nova Friburgo nos anos 2020. Ainda dá mais um minutinho para falar de educação, especialmente eu volto na questão da capacitação do professor, de estimular o professor. O salário é muito bom, mas é importante que eles tenham uma capacitação também, né? Estímulo à capacitação. Fernando, isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser permanente, mas quando você fala de capacitação, me dói o coração porque eu preciso falar das nossas crianças do espectro autista. A falta de mediadores para cuidar dessas crianças, e não é culpa do profissional que está ali, que inclusive é muito mal pago, mas esse profissional é jogado numa escola, muitas das vezes para cuidar de 2, 5 crianças, e não tem a mínima condição. As crianças do espectro autista têm diversos graus, e aí coloca uma criança de grau 1 com uma criança de grau 3 e o mesmo mediador para cuidar de situações diferentes. Olha, eu quero garantir a você que cada ser humano será tratado como ser único, exclusivo, especialmente as nossas crianças do espectro autista. Por isso a gente vai criar o Centro Integrado do Espectro Autista, uma clínica escola que também vai oferecer a capacitação aos professores e aos mediadores para cuidar de nossas crianças que precisam desse cuidado e do direito constitucional de estudar. Isso aí. Vamos à pergunta da galera? Vamos lá. Aí, muito bom. O que acontece? Fomos às ruas e aí o pessoal mandou a palavra, né? Que está doendo no coração deles. Sorteia um, pode escolher. Vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos aqui? Eu abro, você fala. Então, me pediram para abrir. Não que eu abri, desculpa. Não que você não tenha manejo de câmera, que você é jornalista, mas eu já estou na posição da câmera certinha. É o Amauri de Oliveira de Olaria. Esse aí, ó. Ainda bem que eu cortei a unha, gente. Amauri de Oliveira de Olaria, que tem uma pergunta para o candidato Wanderson Nogueira. O que será que ele quer saber da cidade de Olaria? Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. É de Maurício de Oliveira, moro em Olaria. Minha pergunta é sobre o trânsito, porque assim, a gente, hoje em dia você sai, mas hoje você não tem condições de parar no trânsito mais de carro. Engarrafamento, estão acabando também com o estacionamento do trânsito. A gente quer ir no centro de Friburgo fazer compra, vamos supor, eu quero ir lá com a minha família, ir numa loja, eu não consigo ir, porque não tem lugar para a gente parar mais carro. Eu queria saber o que eles vão fazer para melhorar o trânsito de Nova Friburgo, que está muito caótico. Vamos lá, agora você tem 3 minutos para discorrer sobre essa resposta, né, sobre esse tema, e também, né, se sobrar tempo, eu vou te perguntando mais sobre trânsito também. Perfeito. Valendo. Amauri, a gente já falou bastante sobre trânsito aqui no programa de hoje. Saudações vascaínas.
né, nosso querido bairro de Olaria. Amaury, a gente vai criar a SETFRI, que é a Companhia de Engenharia de Trânsito, que vai modernizar, vai trazer tecnologia e vai fazer com que o trânsito não seja mais voltado para multas, como é hoje, mas para orientação. Você também falou da dificuldade de parar os carros nas vagas. Olha, há uma confusão muito grande, porque eu lancei um programa, um manifesto que é Eu Não Vendo Minha Cidade, que era contra o estacionamento rotativo da forma que foi apresentado lá no ano de 2016, porque queriam privatizar as ruas da nossa cidade. Para você ter uma ideia, R$1 que você pagasse por 1 hora estacionado, 90 centavos ia para a empresa, 5 centavos para a empresa de ônibus, e com o município só ficava 5 centavos. Isso não é justo. Vamos ter sim o estacionamento rotativo, mas que seja justo e que gere emprego, porque no projeto que a gente se manifestou contra e impedimos que acontecesse, não tinha geração de nenhum emprego. E como que a gente vai fazer? Vamos usar aquelas pessoas acima de 50 anos de idade ou aposentados que precisam complementar a sua renda, e são eles que estarão nas ruas para recolocação no mercado de trabalho ou para complemento de renda, para se sentirem também úteis, porque também é uma questão de saúde mental, que se sintam valorizados, e é eles que vão cobrar o estacionamento nos locais que a gente determinar que sejam colocados. Ou seja, estacionamento rotativo com a ideia não de apenas arrecadar, mas de organizar o trânsito e garantir também benefícios para o comércio, para que a gente não fique ninguém ali prendendo uma vaga durante o dia inteiro. E claro, quando fala de trânsito, a gente precisa falar de transporte público, que hoje está muito deficitário. A gente precisa retornar com linhas que foram cortadas, ampliar o número de horários e restabelecer horários que foram cortados. E além disso, vai ter um aplicativo que a cidade estará na palma da sua mão. Me assista no horário eleitoral gratuito para você saber um pouco mais. Mas nesse aplicativo, todo ônibus tem GPS. É igual no carro de aplicativo que você pega por essas plataformas. Se você vai pegar o ônibus para Conselheiro, você vai lá na hora e vai ver quanto tempo seu ônibus vai chegar até o ponto em que você está parado. Aí vai dar tempo de tomar aquele picolé, vai poder ir na farmácia, vai poder jogar conversa fora com quem quer que seja, porque você sabe que seu ônibus vai chegar em 20 minutos e você não vai ficar ali plantado igual um bobo. Em 16 segundos, só rapidinho, você é a favor ou contra aquelas vagas rápidas de 20, 30 minutos? Eu acho que não tem critério nenhum para essas vagas e me parece muito mais para beneficiar A e B e prejudicar C. Isso aí. Vamos então para as considerações. Passou rápido, você viu só? Muito rápido. Ligeiro. Agora você tem 2 minutos para as suas considerações finais e dar aquele alô para Fernando, primeiro... Peraí, vamos lá, deixa eu botar o cronômetro na tela. Valendo. Olha, Fernando, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, viu? Juntos. Muito obrigado pelo carinho, quero agradecer a toda a equipe da TV Zoom, me sinto um pouco parte aqui da história dessa emissora de TV. Como jornalista, você sabe, a coisa que nos é mais cara é a credibilidade. A gente leva muito tempo para ter credibilidade, mas o jornalista sabe que um erro pode tirar todo esse trabalho que foi construído ao longo de muitos anos. Eu trouxe isso para a política. Eu nunca perdi a minha credibilidade como jornalista e não admito perder a minha credibilidade como político. Por isso, você que é de verdade, sabe quem é de mentira, sabe que para mim a verdade é muito importante. Todos os nossos projetos foram muito estudados. Me preparei muito tempo, não só com pós-graduação de gestão pública, mas com a vivência como jornalista, como professor formado, como radialista, da pessoa que vive essa cidade. Eu fico extremamente triste de ver que Nova Friburgo ficou para trás, inclusive dos nossos municípios vizinhos. E para mim isso é inadmissível. Como friburguense nascido, criado, apaixonado e forjado por essa cidade, eu tenho convicção de que ela pode ser a melhor cidade do Brasil. E na melhor cidade do Brasil, que será Nova Friburgo, você vai ter saúde de qualidade, atendimento médico adequado, você vai ter uma educação que de fato ensine e garanta a nutrição do seu filho. Você vai ter um trânsito com o direito de ir e vir, para poder ter mais tempo de ficar com aqueles que você ama, de ficar com a sua família. Um governo que zele pelas nossas ruas, que tenha capina, limpeza, mas também transformação digital, que não bloqueie a sua conta e impeça você de comprar seu remédio ou mesmo refeição. Minha gente,
a vida pode melhorar, a vida vai melhorar, vai de 12. Isso aí, acabamos então mais uma entrevista com o candidato. Anderson, obrigado. Obrigado, querido. Boa campanha para vocês, boa sorte. E amanhã tem mais uma entrevista. Acompanhe aqui no Nossas Notícias. Boa noite para todo mundo.